Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui comigo também vai tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao canal, aqueles que são novos, aqueles que já estão aqui. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um. Gente, o vídeo de hoje é mais assim, um desabafo, um esclarecimento, né? Sobre umas coisas que vem acontecido aqui em casa, na vida da gente. E eu achei que seria bom e que talvez pudesse ajudar outras mãezinhas que estão passando por esse momento, né? E talvez eu consiga ajudá-las um pouquinho para que elas não se sintam tão sozinhas e também para que elas também me ajudem, para que eu também não me sinta tão sozinha. O que tá acontecendo, gente, é assim. O meu filho, Pedro, ele foi diagnosticado, como vocês viram aí no vídeo, no título, com autismo. Então, gente, como é que foi tudo isso, esse processo, né? Vocês têm visto aí alguns vídeos sendo gravados com áudio, colocado depois, porque o Pedro, ele faz muito barulho. Então, às vezes, para quem não entende e não sabe, claro, pode atrapalhar. Mas eu quero dizer para vocês que eu, como mãe, não me incomodo. Mas a gente tenta aí gravar o áudio para que fique melhor para vocês e tudo bem. O Pedro, gente, ele foi um menino que nasceu de parto cesárea. Foi uma gravidez não muito tranquila durante um certo período, mas depois de um certo período tudo correu bem, ele não teve nenhuma intercorrência durante o parto. O único probleminha que ele tinha quando ele era pequenininho era refluxo. O Pedro tinha refluxo e a gente tratou dele, né, e não conseguia amamentar, porque logo a gente teve que introduzir um leite anti-refluxo e os medicamentos, e ele ficou bem, né? Mas assim, eu sempre me queixava ao pediatra sobre o sono do Pedro. O sono do Pedro era uma coisa que não existia. A gente, desde bebezinho, a gente fez de tudo para que o Pedro dormisse. Eu achava às vezes que era fome por causa do refluxo, ele vomitava muito, mas ele ganhava peso, ou seja, ele estava alimentado, então não era fome, não era cólica. A gente tentava de tudo, gente, dava banho, Voltei aqui. Eu mesma desliguei a luzinha. A gente dava banho, assim, antes de dormir, porque diziam que relaxaria o neném. Então, daí a gente dava banho antes de dormir e o Pedro não dormia. Ah, não dá banho antes de dormir, porque daí ele acorda, desperta. Então, a gente também tentou não dar banho antes de dormir. Comprei aquela linha toda de banho antes do sono, para que ele relaxasse, dormisse, chazinhos, enfim, gente, tudo que podia ser feito por uma criança, visto que eu já sou mãe há 23 anos, né? Então, tudo que podia ser feito por uma criança, eu fiz. Mas nada resolvia e o tempo foi passando. Mas muito bem, o Pedro andou no tempo certo, falou no tempo certo. Aliás, ele era muito inteligente. Eu vou colocar videozinhos aqui do Pedro com 1 aninho e meio. Ele já lia, já sabia o alfabeto, os números. Ele aprendeu sozinho.
E assim, a gente nunca suspeitou de nada a ponto de precisar levar um médico para que o médico, sabe, se questionasse e não, vou levar meu filho no médico porque isso não tá certo. A única coisa era o sono, que eu insistia e os médicos diziam que tava tudo bem, que era normal, era assim mesmo. E o tempo foi passando, o Pedro foi crescendo, foi pra escolinha, tudo de bom, o pessoal adorava ele porque ele era muito inteligente, muito esperto. E aí entrou a pandemia, né? E a gente ficou dentro de casa. Gente, se esse vídeo ficar muito comprido, eu vou tentar dividir para não ficar tão tedioso, tá bom? Mas aí a gente ficou a pandemia toda dentro de casa, né? A gente fazia algumas atividades, claro, né? A gente inventava de tudo aqui para se distrair, fazia massinha caseira, fazia tinta caseira, brincava de escolinha, brincava de meme, brincava de tudo que é coisa, né? Pro tempo passar. Voltamos da pandemia e o Pedro retornou às aulas. Só que ele não se adaptava. Chorava muito, não queria ir de jeito nenhum, ficava desesperado. E a gente achava que era por conta de ter ficado tanto tempo assim dentro de casa, né? E que ele, com o tempo, como as outras crianças, voltaria a se adaptar, né, à escola. Só que a escola que o governo colocou meu filho, gente, era período integral. E ele chegava em casa assim, branco, passando mal, judiação, porque ele não comia. Ele não comia fora de casa, ele nunca comeu fora de casa. Mas a gente tentava mandar lanchinho, a escola não permitia, porque daí fica sob a responsabilidade da escola, a gente até entende. Mas por conta disso ele não se alimentava. E a gente achou que era por tudo isso que ele não conseguia se adaptar. E eu tentei transferir ele então para um outro EMEI, que tinha mais cara de criança, que tinha mais brinquedos, que era mais assim, era menos tempo de aula. E eu achei que a solução, que eu já tinha achado a solução para isso, né? A gente transferiu o Pedro de EMEI. Isso é um relato meu, tá, gente? Do que nós estamos passando, a experiência que a gente tá tendo. Essa luta aí já vai para quase 2 anos, tá? E foi assim que a gente chegou no diagnóstico. E a gente tá tentando caminhar diante disso. Então é uma experiência pessoal minha, tá? Então não sei se existem mãezinhas que também estão passando por isso. E é um desabafo aqui de uma mãe que faz de tudo pelo filho, vai continuar fazendo, e só para dar uma ajuda aí para que talvez alguém que também esteja passando por isso não se sinta tão só e tão perdida, tá bom? Enfim, não resolveu o problema ter trocado ele de escola. Ele não queria ir do mesmo jeito, ele desligava o nosso relógio para não despertar, o celular para não despertar, pra gente perder a hora. Desculpa, gente. Pra gente perder a hora. Ele se trancou por algumas vezes no banheiro, que a gente precisou arrombar a porta para tirá-lo. No quarto também. Ele pulou do carro em movimento. E, gente, não tava normal, né? Esse pânico dele, né, de frequentar as aulas, que era uma coisa que ele já tinha feito. A gente não conseguia entender para poder ajudar. A princípio a gente achava, e talvez ainda acredite, que houve alguma coisa nessa escola aí, de período integral, que ele não consiga expressar, né? E por isso ele tá fazendo as terapias, então não sei, pode ser, né? E a gente não conseguia mandar ele pra escola, e um dia a gente foi e ficou 1h30 dentro da escola. O Pedro corria pelo pátio da escola com a mãozinha assim no ouvido e desesperado e gritando, e ficava no portão chacoalhando, né, naquele portão, não conseguia entrar de jeito nenhum. E a diretora falou pra mim: mãe, você que sabe, põe ele pra dentro à força ou você leva ele pra casa, né?
Então eu achei que aquilo ali era um basta pra mim, meu filho precisava de ajuda e eu fui procurar essa ajuda. E uma das pessoas que presenciou tudo isso sugeriu, que foi a Fernanda, uma querida, porque a escola sempre esteve do nosso lado, deu muito apoio pra gente, mas infelizmente, né, a escola não é tudo, né? A gente precisa de muito mais, quem passa por isso sabe. E sugeriu a possibilidade do autismo, que era uma coisa que eu nunca tinha pesquisado sobre, nunca tinha visto nem lido nada sobre. E quando a gente vai pesquisar e vai ler um pouco sobre o assunto, a gente começa a juntar os pontos, juntar as coisas, andava na pontinha do pé, brincava com letras, aprendeu coisas sozinho, enfileirava os brinquedos, enfim, começa a puxar pela memória coisas que até então eram normais, passaram despercebidas e a gente começou a juntar esse quebra-cabeça aí. E aí a gente marcou, é claro, neurologista para ele, e ela nos passou um exame que a gente levou 3 meses para que esse laudo ficasse pronto, que era um relatório de avaliação neuropsicológica. E ele foi um relatório, gente, ó, feito com muito cuidado, feito numa clínica em São Paulo. A gente foi para lá, no Tatuapé, necessariamente. A gente foi por 6 vezes lá. E o Pedro fez essa avaliação e o diagnóstico final foi o autismo leve, né? Então esse é o diagnóstico do Pedro com CID 11 ou F840. Ainda não me adaptei com essas coisas, gente. E assim, parte de mim ficou apreensiva porque a gente zela pelo futuro dos filhos e a preocupação nossa como mãe não é o que a gente vive ali dentro de casa, porque a gente é mãe e a gente sobrevive, a gente passa por aquilo com muito amor e carinho, mas o mundo é muito cruel, né? Então a gente pensa assim no futuro dos nossos filhos em relação a isso, né? E parte de mim ficou feliz de poder ajudar meu filho, de saber exatamente o que ele tem para que eu possa ajudá-lo. Porque eu vi o Pedro num sofrimento muito grande em relação à escola, porque a socialização dele é muito difícil, o barulho, as luzes, e ele não conseguia se expressar e dizer exatamente o que era pra gente. E agora, sabendo o que é, eu posso ajudar o meu filho. Tá minha Aurorinha aqui do lado, gente. Parceira de sempre. Quer ver? Ai, mãe! Quero participar aqui. Então é isso, gente. Eu não me senti triste, porque eu confio na capacidade do meu filho, confio no meu amor. E eu tenho certeza que com fé, gente, tudo é possível. Mas assim, parte de mim fica sempre pensando, porque a gente tá numa situação muito difícil. Porque depois desse laudo, gente, a gente começa a correr atrás das coisas. Terapias, né, medicamentos. E então assim, o Pedro já passou por Aristab, já passou por risperidona, já passou pelo Neuleptil, que até eu tenho aqui. O Aristab eu doei, risperidona eu doei também, tá? Aí eu tenho o Neuleptil, vamos ver se a luz, né? Esse Neuleptil. E eu tenho aqui, por último, esse aqui que a médica passou, Neuzinho. Nenhum desses medicamentos deu certo com o Pedro. Uns fazem ele passar mal, outros ele não consegue respirar direito e não adianta nada pro sono, ele fica mais elétrico, então assim, não resolveu.
A escola, o governo cobra da gente a presença do Pedro, porque o laudo do autismo não justifica. Porém, os médicos pedem um tutor para que fique com ele na recepção, principalmente, que é o caso dele, para que ele crie vínculos com a escola. Porém, o governo não nos dá isso, a escola não nos dá isso, né? Nós sugerimos que eu entrasse com ele, que eu ficasse junto com ele. E eu consegui ir 2 vezes num passeio, que eu vou colocar aqui no canal também para vocês. Esse passeio foi muito gostoso, mas no próximo passeio que ia ter já me barraram, não queriam que eu fosse pro Pedro ir sozinho, que ele ficaria bem. Enfim, não consegue se fazer isso uma rotina, né? Então, gente, é assim difícil porque ele não vai. A psiquiatra, ela escreveu que a escola necessita de inclusão, uma adequação para melhor desenvolvimento, se possível uma professora auxiliar, porque precisa de alguém que o Pedro crie vínculos e a escola não está fornecendo isso. E aí, gente, esses dias a gente recebeu uma cartinha do Conselho Tutelar para que a gente comparecesse lá, agora dia 12 de junho. E a gente vai sim, claro, a gente conversou bastante com o moço, porque a gente tem toda a documentação de todo esse processo que a gente vem passando, assim, a gente não tem medo de nada, receio de nada, porque tá tudo certinho, entendeu? A gente, pelo contrário, né, a gente só sente que durante todo esse tempo, a assistente social vem em casa, todo mundo promete ajuda, gente, que vai ajudar os nossos filhos, que vai ajudar, porque não pode, tem que estar incluso, tem que, né, nenhum a menos, todo mundo dentro da escola. Mas a hora de fazer, se eu não tivesse feito um convênio para o meu filho, pelo menos aqui onde eu moro, tá, gente? Eu não conseguia, eu não consegui médico. Eles sempre me prometeram que iam conseguir uma consulta médica, uma terapia para o Pedro, nunca conseguiram. Então o Pedro faz terapia particular, ele faz as consultas dele no convênio, né? E ele tá se dando muito bem. Porém, nesse momento, ele ainda começou um tratamento, porque a gente ficou 1 ano para conseguir esse laudo. Então, assim, como tá no começo do tratamento, o Pedro ainda não consegue frequentar lugares movimentados, barulhos. E a escola, né, onde reúne criança, tem barulho, tem bagunça. E o Pedro não tá conseguindo frequentar as aulas. Então a gente vai no dia 12 lá para mostrar toda essa papelada. E nos disseram que a gente ia ter ajuda nesse sentido. Por outro lado, a gente também consultou uma advogada que vai ajudar a gente a lutar por essa causa, né, na justiça, por algumas questões aí, que o Pedro faz terapia num lugar, o convênio não quer deixar, e enfim, assunto para outro dia. Mas enfim, gente, autismo leve é autismo. Não digam para uma pessoa que a criança não parece ser autista. A gente não tem que provar nada, a gente convive com os nossos filhos 24 horas, a gente conhece, né? Então não digam que não é nada, é sim, né? Eles têm as dificuldades dele, um modo de ver a vida diferente. Mas o Pedro é uma criança muito inteligente, com muito potencial. E eu, como mãe, vou fazer de tudo para ajudar meu filho, com as terapias, com as atividades. Então, vou mostrar para vocês, assim, o lado doce do Pedro, que ele é uma criança muito carinhosa. Ele não tem dificuldade de abraços, beijos. Ele tem um pouco de dificuldade de olhar nos olhos, ele não fixa muito, vai olhando assim, mas de resto, tudo de bom. E é meu filho amado, como todos os outros, né? E minha raspinha aí, meu caçulinha. E é isso, gente. Eu não sei se vocês passaram por isso também, se vocês estão passando com essa questão escolar, que é muito difícil. Mesmo a escola tentando ajudar, eu sei que eles também obedecem regras. E é muito difícil porque
a gente sofre muita pressão, sabe? Tipo, Pedro tem que frequentar as aulas, senão ele vai perder a vaga. Pedro tem que fazer isso, senão vai perder aquilo, sabe? Perder, perder, perder. Mas ninguém ajuda a gente, sabe? Então, assim, é muito, muito, muito difícil. E eu queria que vocês entendessem isso, né? O porquê dessa mudança no canal, de colocar o áudio, né? Às vezes demora-se para colocar vídeos, porque a gente, né, tá correndo com essas coisas do Pedro, uma luta. Eu também tenho a minha mãe, que eu cuido, né, aqui. Então, às vezes, o que acontece é isso, tá? Se alguém tiver alguma coisa para me perguntar, se eu puder ajudar alguém, auxiliar nesse sentido, né, eu vou ficar muito feliz, porque eu também fico muito feliz quando eu encontro alguém, algum grupo, alguma mãezinha que me dá uma luz, sabe, uma ideia, que me dá a mão, porque a gente se sente um pouco perdida, não sabendo como que a gente vai conseguir ajudar essa pessoa tão amada e tão querida pra gente, né? Então é isso, meu Pedrinho já conseguiu aqui, ó, o crachazinho dele, pra ele poder andar por aí. Não pra eu expor meu filho, mas que muitas pessoas que não entendem o que é respeito consigam, querendo ou não, respeitá-lo. Porque, como eu disse, autismo não tem cara, e as pessoas então fazem o julgamento, né, precipitado. Então é isso, gente. Eu fico muito feliz de poder ter contado isso pra vocês, e eu tenho muito carinho pelo canal. E eu espero aqui também, além de poder ajudar outras pessoas, também receber um pouquinho de carinho, um pouquinho de ajuda. Então deixa aí os seus comentários, o que vocês acharam, alguma ideia que vocês tenham, né? Me ajudem aí. Vamos fazer o Pedro voltar para essa escola, forte, lindo e inteligente como ele é. E é isso, gente. O Papai do Céu tá aí olhando, cuidando de nós, nos dando coragem, força para vencer cada luta, cada dia. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Com fé, tudo é possível. Vocês que estão passando por isso, tenham fé. Um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez. E a gente vai construir um futuro lindo para os nossos filhos, eu tenho certeza. Tá bom? Amo vocês. Como é que faz, gente? Com a tia aqui atrapalhada. Ó. Amo vocês de coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui, ó. Aqui, ó, que letra é essa? Muito bem! Parabéns! Agora canta a musiquinha, Padida. A, B, C, D, E, Em inglês, né? K, I, J, K, M, N, O, P. A, B, C, D, E, F, G, K, I, J, K, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, C, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.
Coisa linda, meu Deus. Parabéns, meu anjinho. Parabéns, amor da Dida. Agora manda beijo pra Dida. Eu não tenho. Manda beijo. Não me deixa no vácuo. Manda beijo. Fala beijo. Beijo. Dida. Tinda. Amor, Beijo. te amo. A. Fala. Te amo. F. C. H.